Vamos dar um pouquinho mais de detalhes a respeito do funcionamento do elevador hidráulico. Num posto de gasolina, eu vejo um cilindro de ferro saindo, cilindro de aço saindo do chão e erguendo um automóvel. O que eu não sei é o que está acontecendo aqui embaixo do solo, embaixo do chão. Existem aqui dois tubos de aço de diâmetros diferentes. Esse aqui é mais largo, tem maior diâmetro, esse aqui tem menor diâmetro. Conectados por um tubo horizontal e cheios com determinado óleo mineral. O meu objetivo aqui é fazer o elevador ser erguido. Aqui à direita eu tenho um rapaz que vai empurrar uma haste para baixo e através dessa haste aumentar a pressão sobre o óleo que está em contato com este êmbolo. Óleo mineral, o êmbolozinho menor vai ser o êmbolo 1 e o maior vai ser o êmbolo 2. Imagine que a área da superfície desse êmbolo menor que a gente calcula usando a formulazinha, a área do círculo πr ao quadrado, imagine que eu fiz a conta, deu 50 centímetros quadrados, e quando eu fiz a conta do lado de lá, deu 500 centímetros quadrados. A área do pé do elevador é 10 vezes maior que a área da superfície desse êmbolo mais estreito em contato com o óleo mineral. Nosso amigo aí, usando essa haste, empurra o óleo para baixo através do êmbolo com uma força F1. Imediatamente, quando a pessoa faz isso, aumenta a pressão nesta superfície. A pressão aqui aumenta em ΔP1. Romero, como é que se calcula esse aumento de pressão? Você divide a força com a qual o rapaz está empurrando o óleo para baixo pela área da superfície do êmbolo em contato com o óleo. De acordo com o princípio de Pascal, se a pressão aqui aumenta em X, em todos os pontos do óleo mineral aumenta em X, bem como nas paredes desse recipiente. O aumento de pressão na superfície do óleo em contato com o êmbolo menor, F1 sobre A1. Aqui ocorre um aumento de pressão ΔP2. O mesmo aumento de pressão que acontece aqui, acontece no pé do elevador. E esse aumento de pressão gera uma força que empurra o pé do elevador para cima. Na base do êmbolo 2, ocorre um acréscimo de pressão ΔP2 que produz uma força F2. Esse aumento de pressão é quociente entre a força e a área da superfície da base do elevador. Diz o princípio que esses aumentos de pressão têm que ser iguais. Além dessa força aqui, sabemos que temos o peso do automóvel. Vamos desprezar até o peso do elevador. Vamos pensar apenas no peso do automóvel. Ou o peso de todo esse conjunto. Imagine que essa força represente o peso total do automóvel e do próprio elevador. Para que esse elevador esteja subindo com velocidade constante, que é o meu objetivo, é preciso, de acordo com a primeira lei de Newton, que essas forças tenham valores iguais. A primeira lei de Newton, relembrando, dizia assim: se o elevador estiver parado e se a resultante for nula, se essas forças tiverem valores iguais, ele vai ficar parado para sempre aí, vai ficar quietinho. Mas, se ele estiver subindo, para que ele siga subindo em linha reta com velocidade constante, essas forças têm que ter valores iguais. É sempre bom lembrar. No arranque, na partida, para tirar do repouso, a força que empurra para cima tem que ser maior que a força que puxa para baixo. Mas depois que entra em movimento, simplesmente para manter o movimento com velocidade constante, as forças podem ter valores iguais. Beleza. Pelo princípio de Pascal, esses aumentos de pressão têm que ter valores iguais. Portanto, F1 sobre A1 tem que ser igual a F2 sobre A2. E aí, mais uma vez, vem a matemática. O quociente entre as grandezas se mantém constante, significa dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se essa área é 10 vezes maior, esta força tem que ser 10 vezes maior que a força do rapaz. Para quem entende o que significam grandezas diretamente proporcionais, daqui em diante é pura perda de tempo. Se a gente não está acostumado com isso, substitui. A segunda área é 10 vezes a primeira. Multiplica os dois membros por A1 e assim F1 vai ser igual a F2, supondo que o conjunto esteja subindo com velocidade constante, a força que o líquido faz no pé do elevador tem o mesmo valor do peso. Então, substituir F2 por P e assim a força que o rapaz está fazendo é 10 vezes menor que a força peso, o peso do conjunto.
Então, equipamentos hidráulicos são multiplicadores de força. O que significa isso? Você aplica uma força pequenininha aqui e aparece aqui, neste caso, uma força 10 vezes maior que a sua. Você não tem força suficiente para empurrar o pé do elevador para cima e fazê-lo subir com velocidade constante. Entretanto, se você utilizar esse dispositivo, 2 cilindros de diâmetros diferentes, conectados aqui por um tubo horizontal, eles são preenchidos com certo fluido. Ao aplicar uma força aqui, a máxima que você consegue, empurrando esse êmbolo para baixo, aparece aqui no pé do elevador uma força 10 vezes maior que a sua, porque para equipamentos hidráulicos, força e área são diretamente proporcionais. Aqui é uma questão de construção. A indústria que construiu isso aqui fez com que a área dessa secção reta fosse 10 vezes maior que a área desta. Portanto, qualquer força aplicada aqui vai gerar uma 10 vezes maior no pé do elevador. É sempre bom lembrar que num posto de gasolina não fica nenhum funcionário empurrando esse êmbolo para baixo. Existem mecanismos que empurram esse êmbolo para baixo, nem que seja ar comprimido injetado nessa câmera aqui, para empurrar o êmbolo menor para baixo. E assim funcionam os dispositivos hidráulicos, com o princípio de Pascal. Lembrando que, para esses equipamentos, força e área são diretamente proporcionais.